Oi, tudo bem? Eu sou Raul Coutinho, poeta e tradutor, e agora você está ouvindo o podcast Conduite. Aqui eu compartilho minhas experiências na literatura e na poesia. Então, bora lá conduzir o circuito ao caos e à cura. Olha, hoje eu gostaria de contar uma coisa. Eu fico cada dia mais interessado quando percebo que há infinitas possibilidades de se fazer arte com a palavra, sabe? E esse meu fascínio ocorre sempre em momentos de leitura minuciosa, de realmente ruminar a coisa ali até o último nutriente. Digo isso porque nessas últimas semanas de fim de ano eu estive relendo um dos poemas que mais me tocaram em 2025. E ali, com um certo poema em mãos, depois de terminar a leitura, eu falei comigo mesmo: por que é que eu gosto tanto desse poema? Pois bem, decidi me debruçar sobre o estimado Canção da Benzedura, do poeta Ricardo Domenech, no seu recente livro Cabeça de Galinha no Chão de Cimento, livro que ganhou o Prêmio Jabuti de 2024. E hoje eu vou conversar com você sobre este poema. Mas antes, vamos ouvi-lo. Canção da Benzedura. Havia as mãos da velha, suas rugas no quintal e o cheiro da arruda, e os movimentos cruciformes, e as palavras em sussurro, e o calor no meu peito. A benzedeira e suas palavras, e o quintal crescia em movimentos vegetais, e o calor da arruda eram palavras cruciformes, com mãos de mulher. A própria mulher crescia nessa arruda de palavras e o sussurro era um quintal no peito, as mãos com cheiro de cruz e fome e se moviam as rugas. Eram as mãos, elas eram arrudas que se cruzam sob o quintal, como se ali se movesse o peito que palavreia o calor nessa bênção que sussurra. Sarça ardente nas minhas mãos e ali vivia Deus. Na arruda, nas rugas das palavras, na mulher que se movia e era velha desde muitos quintais. Era um Deus rutáceo, calor vivo como um cheiro de palavras. O quintal benzia as minhas mãos, meu peito, e o calor se enfolhava como a arruda. Sim, em uma primeira leitura, me veio uma sensação de estado hipnótico. As imagens pendulavam, ou melhor dizendo, o poeta pendulava em mim uma aura sagrada e oculta. E eu nem sabia muito bem o porquê, só disse para os ares: isso aqui é lindo. Olha, eu não quero aqui dizer palavras vazias, pois hoje em dia tem muito disso, né? A pessoa rasga elogio sem mostrar na arte a justificativa daquele elogio. Tudo bem dizer isto é lindo, é maravilhoso, me atravessou, mas na real, às vezes parece mais um tapinha nas costas mesmo, sabe? Enfim, eu gostaria de destacar alguns detalhes que me fizeram perceber o porquê de eu amar tanto esse poema. Bom, em primeiro lugar, a Canção da Benzedura poderia acabar na primeira estrofe, que é a cena principal. Mas não acaba na primeira estrofe. Não acaba na primeira cena. E, tirando os artifícios do poema, a cena é a seguinte: o narrador, o eu ou a narradora, está sendo abençoado ou abençoada pela benzedeira em seu quintal. É essa a seguinte cena. O que vem depois da primeira estrofe é uma série da mesma cena, que eu diria, o poema não seria o que ele é se não houvesse as cerejas do bolo. Por quê? A partir daí, nas seguintes estrofes, o quintal cresce e se transforma. Assim como cresce, se transforma o poema. Isso se dá pela repetição das imagens, como se elas se assimilassem a um mantra, significando essa benzedura algo que acontece de sobrenatural. E a atmosfera nebula na fusão de palavras que ressoam, que se repetem até o final, nas 6 estrofes. Nesse poema, acontece um intercâmbio de palavras entre as 6 estrofes. Aponto aqui as palavras arruda, mãos e palavras,
se repetem 6 vezes, uma em cada estrofe. A palavra calor também aparece 6 vezes, se eu incluir a referência a sarça ardente. Peito surge 5 vezes. Entre outras recorrências, sussurro, mover, cruzar, e alguns outros verbos que se assimilam aos movimentos, que se repetem bastante. Pois bem, essa alquimia de repetir palavras e recompor frases com elas, sem sair do cenário, sem dissipar a energia, faz com que se crie no poema uma atmosfera circular e cíclica. E também, não menos interessante, é o ritmo. Se atente nesses exemplos. Havia as mãos da velha, suas rugas no quintal. A benzedeira e suas palavras, e o quintal crescia. A própria mulher crescia nessa arruda de palavras. Eram as mãos, elas eram arrudas que se cruzam, sarça ardente nas minhas mãos, e ali vivia Deus. Era um Deus rutáceo, calor vivo como um cheiro. Percebe esse tom meio tum-tum-tum, tum-tum-tum, tum-tum, tum-tum, tum-tum-tum, tum-tum, sabe? Te convido a perceber que não há regularidade rítmica, mas a cadência, essa cadência que eu exemplifiquei para você, é controlada. Os acentos no verso, assim como a pontuação, harmonizam muito bem a música do poema. E assim, como no significado, a música martela em movimentos cruciformes, entre cruz e fome, né? Fazendo essa ligação. Na substância imagética e na forma musical, sentimos estar em um terreiro, no quintal, onde os instrumentos, o oriqui, a dança, se manifestam em nossos ouvidos, na nossa própria voz, no nosso corpo. E concluindo com a chamada que eu disse no começo, poemas assim, aliás, bons poemas como este, nos dão novas ferramentas de expressão, inauguram projetos ou desenvolvem oficinas para expandir a linguagem para quem lê, para quem escreve. Uma coisa não se exclui a outra também. Quem lê também escreve o próprio poema que se lê. E é isso, eu fico por aqui, você vai ficar com a última leitura e se você achou algum detalhe que me passou batido, me escreva, tá bom? E obrigado você que me ouve até aqui, tá bom? Até uma próxima. Evoé. Canção da benzedura. Havia as mãos da velha, suas rugas no quintal e o cheiro da arruda, e os movimentos cruciformes, e as palavras em sussurro, e o calor no meu peito. A benzedeira e suas palavras, e o quintal crescia em movimentos vegetais, e o calor da arruda eram palavras cruciformes, com mãos de mulher. A própria mulher crescia nessa arruda de palavras, e o sussurro era um quintal no peito, as mãos com cheiro de cruz e fome, e se moviam as rugas. Eram as mãos, elas eram arrudas que se cruzam sob o quintal, como se ali se movesse o peito que palavreia o calor nessa bênção que sussurra. Sarça ardente nas minhas mãos, e ali vivia Deus. Na arruda, nas rugas das palavras, na mulher que se movia e era velha desde muitos quintais. Era um Deus rutáceo, calor vivo como um cheiro de palavras. O quintal benzia as minhas mãos, meu peito, e o calor se enfolhava como a arruda.